Eu quero começar essa live indo direto ao ponto de tensão que eu sei que ficou no ar depois do nosso último encontro. Eu recebi uma avalanche de mensagens de mulheres dizendo quase a mesma coisa. Tiago, eu entendi que meu marido só se move quando a estrutura é impactada. Então, o segredo é eu me afastar dele, certo? Se eu não sumir, se eu ficar fria, ou enfim, se eu parar de dar atenção, ele vai sentir o baque, e aí ele vai atrás de mim. Mas é isso, Thiago, foi isso que eu entendi da nossa última live. Se você pensou isso, se você já começou a colocar esse plano em prática desde ontem, desde a nossa última live, eu preciso que você pare agora e me escute com toda a atenção do seu coração e da sua inteligência também. Não faça isso. Se você simplesmente se afastar dele, achando que o gelo é uma estratégia de poder, você corre um risco altíssimo, o risco de perder o vínculo de vez. O que muitas mulheres chamam de estratégia, na verdade, é um tiro no pé que acelera o fim da relação, sem que elas percebam. Então eu preciso fazer um corte cirúrgico aqui agora, para que a nossa conversa de hoje tenha proveito. Existe uma diferença abismal, um oceano de distância entre reposicionamento e afastamento. O afastamento é uma reação emocional de quem está cansada, o reposicionamento é uma ação estratégica de quem quer ser visto. Percebe a diferença? Uma tá cansada, se afasta. Uma quer ser vista e se reposiciona. Então, se você confunde as 2 coisas, você não está salvando o seu casamento. Você está apenas cavando um buraco mais fundo. Muitos de vocês acreditam que a distância por si só gera amor. Vocês acreditam talvez naquela máxima, romântica de: "Ah, quem faz falta é quem some". Mas, na mecânica real dos casamentos de longa data, o sumiço sem estratégia não gera saudade, gera desconexão. O homem melodia que a mulher se afasta sem entender o porquê. Em vez dele correr atrás, muitas vezes ele se sente autorizado a se afastar também. Ele interpreta o seu silêncio como um sinal verde para ele mergulhar ainda mais no próprio. Por isso é grave. Então eu quero que você recorde a frase que vai reger cada minuto desse nossa aula hoje, que é o seguinte: nem toda distância é reposicionamento. Algumas distâncias só servem para aumentar o abismo que já existia entre vocês. O meu objetivo aqui hoje é impedir que você cometa o erro de se perder, tentando se proteger. Eu vou te ensinar a diferença técnica entre o movimento que destrói e o que resta, enfim, do movimento que resta e do movimento que obriga o outro a olhar com respeito novamente. Então, são 3 movimentos que a gente vai ver aqui hoje. Tem um movimento que destrói, tem um movimento que é o que resta dele, e tem um movimento que obriga o outro a olhar com respeito novamente. Então, se você quer parar de ser invisível, o caminho não é sair de cena, o caminho é mudar a forma como você ocupa o palco. Fique comigo, porque hoje a gente vai separar o amadorismo emocional da maestria emocional. Mas antes de continuar, eu quero me apresentar rapidamente, né, caso você ainda não me conheça e está aqui agora me acompanhando. Meu nome é Thiago Raposo, sou terapeuta de relacionamento. E o meu intuito aqui nesse canal é te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido em 12 semanas, né. Então eu preciso que você entenda que, se você sentiu essa vontade de sumir, de fechar as portas do quarto e não dizer mais uma palavra com o teu marido, você não está errada em sentir isso. Eu não estou aqui para te dar um sermão, dizer que você é imatura, pelo contrário. Eu sei exatamente de onde vem esse desejo seu de afastamento. Ele vem de uma exaustão profunda, de que já tentou todas as pontes possíveis e viu todas elas caírem. Quando uma mulher chega nesse nível de saturação, o cérebro dela entra no modo de sobrevivência. A mulher que está exausta da presença do marido, aquele homem que está ali, mas não está, começa a ser associado diretamente à dor. Cada vez que você tenta uma aproximação e recebe o como resposta, ou cada vez que você busca uma mulher e encontra uma tela de celular, ou um sistema nervoso
O seu sistema nervoso registra uma pequena agressão. Então, o seu corpo, de forma muito inteligente e instintiva, começa a pensar assim: se estar perto dele machuca tanto, se a expectativa de ser amada gera essa facada no peito toda vez que ele me ignora, a solução mais lógica é sair de perto. Esse é o grande atalho mental. Você começa a acreditar que o afastamento é um escudo. Você pensa que se parar de se importar, se parar de olhar, se parar de buscar, a dor vai parar de te alcançar. É um mecanismo de defesa clássico. O problema é que, nesse estado de fadiga, você confunde proteção com estratégia. Você acha que está dando um passo para trás para ganhar força, quando na verdade você está apenas se escondendo numa caverna emocional. Você para de agir como uma mulher na relação e você passa a agir como uma sobrevivente de um naufrágio. Então eu quero que você entenda o perigo desse movimento do seu marido, que já vive num estado de economia de energia relacional. Como vimos na live passada, né? Ele lê o seu afastamento não como um grito de socorro, mas como um alívio. Se você para de cobrar, se você para de chorar, se você para de pedir presença, o cenário dele se torna subitamente mais calmo. Para ele, parece que finalmente a crise passou. É assim que ele vai ler. Você quer dar uma lição dele, né? E você se afasta, você na cabeça dele a interpretação vai ser assim: "Ufa, que bom, ela parou de reclamar, as coisas estão boas agora". Ele vai achar que você parou porque tá tudo bem, não que você desistiu, tá tão mal que você chegou a desistir. Então é perigoso demais essa estratégia, não funciona. Eu precisava alguém vir aqui dizer isso pra vocês. Um terapeuta, que além de ser terapeuta, enfim, já ter estudado isso muito incansavelmente, de atender vários casais, ainda por cima é homem, né? Que ainda carrega um pouco dessa carga por todas as características masculinas. Alguém que precisava vir aqui trazer esse segredo do mundo masculino pra vocês. Enquanto você está por dentro sangrando e chamando o seu silêncio de estratégia, ele tá no outro lado relaxado e chamando o seu silêncio de paz. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com esses impulsos de cansaço. Quando você decidir se passar apenas para parar de sofrer, você está entregando os pontos. E você não está retomando o controle, né? Você está se retirando do campo de batalha antes mesmo de perder as regras do jogo. Guarde isso bem com você. Quando a dor vir a única regra da sua vida, o seu corpo vai buscar distância, não vai buscar estratégia. E a distância sem estratégia é o prefácio no fim. Então eu vou te tirar desse lugar de fuga e te mostrar como transformar esse seu cansaço em uma força que se posiciona em vez de uma fraqueza que se esconde. Para a gente avançar com segurança, o objetivo e a gente continuar avançando, eu preciso dar nome ao erro que você, para que você pode chamá-lo de solução. O que na maioria das vezes as mulheres faz quando decide dar o troco ou parar de sofrer é o que eu chamo tecnicamente de afastamento emocional. E deixa eu te explicar exatamente como isso se manifesta no teu dia a dia, para você, enfim, se ver e se reconhecer. Afastar emocionalmente é quando você decide fechar o acesso à sua alma. Você começa a reduzir as trocas de o mínimo necessário, né? As conversas passam a ser puramente logística. Ah, minhas crianças vão comer, que horas, enfim, o boleto vence, que dia que o boleto vence, quem vai levar o carro na revisão. Então você evita o contato afetivo. Se ele tenta um toque, você se esquiva. Se ele faz uma piada, você não ri. Se tende que alguma coisa sexualmente à noite, você está completamente fechado. Você diminui a sua presença simbólica na vida dele, agindo como se não precisasse mais de vínculo nenhum. Então você entra no automático. Por fora você continua sendo a esposa que cumpre as tarefas, mas por dentro você levantou o muralha de Berlim. E você acredita que agindo assim, você está mostrando para ele que agora é tarde, ou que ele perdeu a chance. Você acha que você está criando uma falta, né, que o vazio que você deixou vai incomodá-lo tanto que ele vai correr para preencher, que ele vai correr atrás de você.
Mas aqui está o balde de água fria que eu vou jogar em você, né. O homem médio, ele não lê o seu afastamento como falta. Ele lê o seu, ah, esse afastamento, né, enfim, ele lê como se fosse o acostumamento. Nem sei se existe essa palavra, né. Lendo de expor, eu falei que sobre o ponto de menor atrito, se você se afasta e para de cobrar, para de pedir, a conexão e de conexão, né, e para de exigir a presença dele, você acaba de remover todo o atrito da vida. O que para você é um sacrifício gigantesco de silêncio, para ele é apenas um final de semana sem reclamação. Ele sente um alívio imediato. Ele investe ainda menos, porque agora ele sente que não precisa mais se esforçar para gerenciar as suas emoções. O efeito colateral disso é devastador. O vínculo perde o calor, a relação esfria até o ponto de congelamento. E o lugar que você ocupa na vida dele, que já era periférico, se torna ainda mais irrelevante. Por quê? Porque você vai se tornar a mulher sua casa. Aquela que mora na casa, mas com quem ele não tem mais nenhuma dívida de atenção. Porque você mesma declarou que não quer mais papo. O afastamento emocional não é uma ponte, ela é um muro que você constrói e depois fica do lado de lá esperando que ele derrube, sem perceber que ele está do lado de cá aproveitando a sombra que o muro fez. Grave essa verdade dura, afastamento não cria falta, cria acostumamento, ele vai se acostumar com esse seu afastamento e vai gostar inclusive, porque vai se sentir menos cobrado. Você vai facilitar a vida dele, infernizando mais a sua. Se você se retira sem uma estratégia de reposicionamento, você está apenas treinando o seu marido a viver sem você. É isso que você faz. Você está ensinando a ele que a vida é muito mais fácil quando você não está por perto emocionalmente. E quando o homem se acostuma com a sua ausência simbólica, ele para de sentir o risco de perder. Ele se sente seguro na sua frieza. Então eu já vou te ensinar a sair dessa armadilha de gelo antes que o vínculo congele de vez e não haja mais volta entre vocês. Relacionamento não é lugar para joguinhos. É importante que vocês saibam disso. Então, agora que você já entendeu o perigo de simplesmente sumir, eu quero te apresentar o conceito que realmente tem o poder de movimentar o homem: o reposicionamento. Se o afastamento é uma retirada, o reposicionamento é uma mudança de base. É quando você decide que não vai mais ocupar o lugar de manutenção da vida dele. Mas sem precisar sair de perto. É parar de sustentar unilateralmente um peso que deveria ser dividido por dois. Reposicionar não é sobre diminuir o seu valor para ver se ele nota. Isso é afastamento. É sobre recuperar o seu centro de terra. É quando você muda a sua postura, mas ela tem a sua presença. Então, muita mulher acha que para se valorizar ela precisa ser difícil ou sumir no final de semana. Isso é amadorismo. O reposicionamento real acontece num detalhe, na forma como você responde, na forma como você organiza o seu tempo e principalmente na forma como você retira o excesso de oferta emocional que você despeja sobre ele sem que ele peça. A diferença essencial é técnica. O afastamento diminui o seu valor, mulher, percebido porque você se torna alguém ausente e problemática. Já o reposicionamento altera a dinâmica do conflito. Quando você se reposiciona, você deixa de ser essa pet que gira em torno das necessidades e do humor dele e você volta a ser o seu próprio eixo. Você continua na casa, você continua sendo a mulher dele, mas a energia de busca acabou. Você não está mais tentando ler os sinais dele. Você está ocupando emitir os seus próprios sinais de dignidade, de autonomia. Isso já não impacta já na percepção masculina.
O homem que estava acostumado a te ter sempre ali disponível, previsível e garantido, mesmo que estivesse reclamando, de repente ele sente o terreno sob os pés dele mudou. Ele percebe que você não está mais investindo naquelas brigas inúteis, que você não está mais mendigando aquele elogio que você parou de amortecer as falhas dele. Você continuou presente, mas a sua presença agora tem um custo a custo. E o custo do investimento, o custo é o investimento dele. Você parou de dar crédito ilimitado para um cliente que não paga a conta emocional. É isso. Você dava um cartão Black ilimitado para um cliente que gastava, gastava e não pagava a conta. Grava essa frase, pois ela é a chave para o resto da sua vida. Reposicionar não é sair da relação, é sair do lugar que te parava dentro dela. Quando você sai do lugar de mulher função, de mãe do marido, ou da gerente de crises, e volta do seu lugar de mulher inteira, o sistema dele entra em curto-circuito. Ele é obrigado a se perguntar: quem que é essa mulher que está aqui na minha frente? E que eu não consigo mais controlar com o meu silêncio. Então o reposicionamento não busca vingança, busca o respeito. O respeito só nasce quando o outro entende que a sua presença não é dada da natureza, mas é uma escolha diária que tem um preço. E eu preciso que você entenda com o seu marido o processo, para que você pare de proteger e o que você pare também de projetar nele a sua forma de sentir. Quando você entra em afastamento emocional, aquele gelo clássico, você dá nele, o que está, o que você está tentando comunicar é: eu estou sofrendo tanto que eu desisti de você. Aí você dá um gelo. Seu gelo significa isso para você. Eu estou sofrendo tanto que eu desisti de você. Mas o cérebro dele lê o seguinte: o barulho parou. Eu não desisti de brigar. Uf, então finalmente eu posso relaxar. Para o homem, o seu afastamento é lido como um desinvestimento. Se você não investe, ele também não precisa investir. Ele entende que você retrata no pacto de neutralidade. Eu não dou, você não reclama. Perfeito. É porque eu queria. Teu marido relaxa, porque a ameaça de "Ei", o da cobrança sumiu do radar. E o reposicionamento, por outro lado, é lido por ele com uma mudança de eixo. Isso é o que realmente tira o sono de onda. E pela diferença, quando você some, ele sente que você está com raiva. E raiva ele sabe gerenciar com silêncio. Mas quando você se reposiciona, quando você continua educada, presente, mas o seu olhar mudou, o seu foco muda e você parou de orbitar ao redor dele, ele sente que perdeu o controle sobre a situação. Ele nota que a sua energia não está mais vazada na direção dele. Ele percebe que você recuperou algo que ele achava que era dele por direito, que é a sua atenção total. O homem médio é um ser de atos e previsibilidade. Ele se sente seguro no casamento não apenas porque ele te ama, mas porque ele te sente e ele sente que sabe onde você está emocionalmente. Ele sabe que se ele chegar tarde, você vai reclamar. Ele sabe que se ele não dar atenção, você vai chorar. Ele tem o seu manual de instruções decorado. Então o afastamento emocional confirmou o manual. Ela está na fase do gelo, bem da fase. Mas o seu reposicionamento rasga o manual dele. Ele olha para você e não sabe o que esperar. Ele não sabe se você está feliz, se você está decidida, se você está com alguém outro na cabeça, ou se simplesmente você acordou com a vida. E esse estranhamento lhe gera o homem não reage à sua ausência física. Ele se acostuma com ela. O que faz o homem sair da inércia é o sentimento de que o terreno que ele pisava com tanta segurança agora é incerto. Ele percebe que você não está mais no bolso dele. Quando a sua postura muda, o sistema dele emite um alerta de erro. Os estímulos que, que eu enviava, né, silêncio, descaso, não.
estão mais gerando a mesma resposta nela, que era choro, era cobrança. O que que mudou? Eu continuo chegando tarde, eu continuo no celular, eu continuo não dando atenção para ela, só que agora ela parou de gritar. E ela parou de dar gelo também. Ela continua aqui, só que agora ela tá feliz, ela tá sorrindo. Ela, o que tá acontecendo com essa mulher? Guarda essa verdade técnica sobre a mente do seu marido. Homens não reagem à ausência, eles reagem à perda da previsibilidade. Enquanto ele puder prever a sua dor ou o seu silêncio, ele não se move. Ele dá, enfim, ele só volta a investir quando ele sente que você se tornou um território, que ele não domina mais. Então o reposicionamento cria esse mistério estratégico. Ele tira você do lugar de garantida e te coloca de volta no lugar de conquista. E se você quer que ele mude, pare de dar a ele a segurança e saber exatamente onde você está, escondida no seu próprio muro de gelo. Então, até agora que eu te mostrei, como seu marido lê os seus movimentos, mas agora eu quero olhar para dentro de você. Eu quero te dar um termômetro para você medir se o que você está fazendo hoje é uma estratégia de poder ou apenas um sintoma de que a sua alma está morrendo. Porque a verdade é que o afastamento emocional e o reposicionamento geram sensações físicas e mentais completamente opostas em você, e se você não souber distinguir, você pode acabar se perdendo de si mesmo, tentando salvar o seu pensamento. Quando você entra no afastamento emocional, o sinal interno é de fechamento. Você sente um peso constante no peito, o seu silêncio não é um silêncio de paz, é um silêncio de guerra fria. Para manter o gelo, você precisa, enfim, de um esforço enorme de vontade. Você precisa se forçar a ser indiferente. Precisa se forçar a não rir, precisa forçar a não tocar. E isso gera uma rigidez no seu corpo. O afastamento emocional vem acompanhado de um orgulho defensivo, uma sensação de que você está vencendo a briga, porque você não falou. Mas na verdade, você está perdendo o seu desejo, perdendo a sua defesa e se tornando uma mulher amarga. Você se sente cada vez mais solitária, mesmo estando certa da sua indignação. O reposicionamento gera um sinal interno oposto. Ele gera presença. E em vez de você se sentir fechada, você se sente centrada. O foco sai dele e volta para você. O reposicionamento diminui sua ansiedade, porque você parou de tentar controlar as reações dele e passou a controlar as suas próprias fronteiras. Você não precisa forçar uma cara feia ou um silêncio coletivo. Você simplesmente está ocupada demais com a sua própria vida, com seus valores e com seu bem-estar, praticamente digando a atenção de quem não quer tirar. No reposicionamento, você sente que você recuperou o seu ar. Você coloca limite para não punir ele, mas para proteger a sua alegria, é diferente. Existe um teste infalível para você saber em qual lugar você está hoje. O afastamento te deixa pequena, encolhida e reativa. O reposicionamento te deixa grande, lúcida e firme. Se o seu movimento exige que você mude a sua essência, que você se torne uma pessoa fria e sem brilho, para ver se ele te nota, você está no caminho errado. O verdadeiro reposicionamento faz com que você brilhe tanto no mundo próprio que o contraste entre a sua luz e a inércia dele se torna insuportável para o sistema do casamento. Grave esse detalhe de autoavaliação. Se você está ficando menor por dentro, se você está se sentindo mais seca, mais dura e mais infeliz, isso não é reposicionamento. É apenas um isolamento que está te consumindo. O objetivo aqui não é você quebrar para que ele te escute. O objetivo é você se integrar para que ele perceba que, se ele quiser caminhar do teu lado, ele vai ter que subir no nível dele. Então, reposicionar é sobre você ganhar clareza e autoridade interna. É sobre você voltar a sentir doando o seu destino, independentemente de ele decidir acordar hoje ou amanhã.
Então eu preciso que você tenha um cuidado cirúrgico agora, porque existe uma linha muito tênue que separa a mulher forte e a mulher fria. E se você cruzar essa linha, você pode estar assinando o atestado de óbito da relação, sem querer. O erro mais perigoso que eu vejo mulheres cometendo no tentar escolarizar é acreditar que, para serem respeitadas, elas precisam se tornar inacessíveis. Elas confundem a autoridade com distância. Elas acham que, para pararem de ser pisoteadas, elas precisam se transformar em uma estátua de mármore bonita, imponente, mas completamente sem vida e sem calor. Entenda uma coisa: a frieza não é sinal de força, a frieza é um sinal de que você está ferida e com medo. Ferida e com medo. E quando você se torna autossuficiente demais, aquela mulher que faz questão de dizer: "Eu não preciso de nada, eu resolvo tudo sozinha, eu não sinto mais nada", você não está se reposicionando, você está apenas subindo o seu muro ainda mais. E o problema de muros altos é que, embora eles impeçam a dor de entrar, eles também impedem o amor de chegar. Então você se torna uma fortaleza inexpugável. É isso. E o homem diante de uma fortaleza, ou ele se sente atacado, ou ele simplesmente desiste de tentar entrar. A força real, aquela que eu quero que você construa do nosso método, é uma força que tem porosidade. É a força de quem sabe dizer não, de quem sabe colocar limite, mas que mantém o coração macio. O reposicionamento eficaz é aquele que diz: eu sou valiosa demais para aceitar esse tratamento, mas eu ainda sou humano o suficiente para desejar a nossa conexão. Se você mata a sua vulnerabilidade para parecer forte, você mata o canal onde o bico respira. Você se torna uma competidora dele e não uma companheira. Então, muitas mulheres radicalizam o movimento e se orgulham de não sentir mais falta, de não querer mais toque, de terem se tornado blindadas. Mas cuidado, essa blindagem é uma armadilha. Uma mulher blindada não é uma mulher livre, é uma mulher que vive dentro de uma armadura pesada e que não deixa ela mesma sentir-se livre. O seu marido não vai sentir atraído por uma mulher que age como se ele não existisse. Ele vai se sentir atraído por uma mulher que vive tão bem a própria vida que ele sente que está perdendo lugar na primeira fila se ele não se mexer. Grave isso de verdade. Para proteger o seu coração hoje, a força que mata o vínculo não é a força da verdade. É apenas uma defesa disfarçada. A verdadeira autoridade feminina, aquela que consegue ser firme, sem ser ríspida, que consegue ser independente sem ser arrogante e que consegue se posicionar sem precisar humilhar o outro. Então, se o seu movimento está te deixando seca, dura, pare, volta para o centro. O objetivo é que você se torne mais inteira, não mais humana. Um vínculo precisa de calor para sobreviver. E a sua força deve ser o que protege esse calor, não o que apaga. Então nós percorremos esse caminho denso hoje, você entendeu que o afastamento emocional é um deserto que só gera acostumamento, enquanto o reposicionamento é uma mudança de eixo que gera respeito. Eu preciso ser muito honesto com você. Nos minutos finais dessa nossa conversa, o reposicionamento não é um instinto. E é definitivamente não é um fruto de improviso. Se você tentar aplicar o que eu vi aqui hoje, sem uma estrutura, sem uma ordem, sem um apoio, a chance de que você escorregue para a frieza, ou, enfim, ou ceder no primeiro sinal de paz falsa, dele é gigantesca. O seu sistema familiar, o seu casamento, tem anos de vício. O cérebro do teu marido já está treinado para te colocar de volta no lugar de onde você quer sair. É por isso que eu preciso do que, enfim, mais do que intenção. Só a sua intenção não é suficiente para mudar. Você precisa de um método. Você precisa de um passo a passo que te ensine a manter a sua autoridade sem perder a sua doçura. E colocar um limite sem precisar alterar a dinâmica do vínculo, de forma que ele se sinta convidado a esse movimento. Nas próximas lives, nas nossas próximas conversas, nós estamos diariamente aqui, desde o dia 31 de dezembro, hoje é 15 de janeiro. Essa é a 16ª live seguida consecutiva que nós fazemos. Nós vamos continuar explorando mais esse assunto, de como você pode se reposicionar. Se a live de hoje fez sentido para você, manda para alguém, para alguma mulher que está precisando saber sobre isso também. Se você entrou no meio da live e achou interessante essa história de
parar de se caçar e se reposicionar, a live vai estar completa no YouTube, youtube.com/juntos na mesma direção. Vai lá, acompanhe. E a gente volta com mais vídeos sobre isso nos próximos dias. Um abraço a você e tchau.